das pessoas, mantendo o mundo mais saudável, livre de doenças crônicas. Sabemos todos que estamos no mês da mulher, estamos a fechar o mês. Nada melhor que falar de saúde dessa mulher, não é? Porque quando falamos de saúde da mulher, estamos a falar de saúde de uma família, automaticamente estamos a falar de saúde de uma sociedade. Então, ter mulher saudável implica ter família saudável, porque ela é que cuida da família e uma sociedade saudável. Mas, para falarmos do tema da saúde feminina, eu vou convidar uma grande mulher, médica, ginecologista e obstetra, ela com quase 10 anos de experiência, especializada em ecografia obstétrica, com cuidados, que atua com cuidados de gestantes de alto risco, não é? Para a tomada de decisão clínica, ela dá muito apoio a esses casos para desfecho de maternos fetais. Estou a falar de uma grande mulher da área de mulheres. Então, esta mulher é a Diamante Ana Tuto, a Diamante, doutora Ana Tuto. Diamante, doutora Ana Tuto, por favor, o microfone é seu. Boa noite a todos. Foi com muito prazer que recebi esse convite de vir falar aqui um pouco sobre aquilo que é a saúde da mulher. Sou Ana, sou médica, sou mãe, sou mulher, então tudo isso que vamos falar hoje aqui faz parte do nosso universo. Dizer que o corpo da mulher é algo muito extraordinário e ela sofre várias transformações ao longo de todo o ciclo de vida. Isso é desde a fase já embrionária, a gente já consegue ver alguma diferenciação sexual. Então, aqui eu trago aquilo que é o sumário do tema hoje. Irei falar um pouco daquilo que é o ciclo menstrual, o ciclo hormonal, as principais hormonas e as suas funções a nível do nosso organismo, o que acontece conosco quando temos algum desequilíbrio hormonal e como podemos combater ou como podemos melhorar os sintomas que nos aparecem quando temos esse desequilíbrio hormonal. Como havia dito, isso já começa desde a fase embrionária, infância, adolescência, vida adulta, a vida mais adulta, que é a vida dos idosos, e após menopausa. Dizer que tudo começa ainda na fase embrionária, fase fetal, quando nós ainda somos uma pequena semente dentro do ventre das nossas mães. Então, com 4 semanas é a altura em que já começa a haver a diferenciação das gônadas. As gônadas são os órgãos reprodutivos sexuais. E depois, a partir da sexta e a oitava semana, já dá para fazer uma diferenciação. Quando eu digo diferenciação, é saber se é feminino ou masculino. E com 20 semanas de gestação, aí os órgãos sexuais já estão totalmente diferenciados, já estão totalmente formados. E nós, a nossa hormona, a nossa gônada, chama-se. ah, Desculpa, mexi alguma coisa aqui que perdi o slide. Nós Ok? estamos a ver. Já, não, eu é que não estava a ver o ecrã. Então, estava a dizer que com 20 semanas os nossos genitais já estão bem diferenciados, isso é, já sabemos se somos, se é sexo feminino ou se é
sexo masculino, tanto que as mulheres, quando vêm fazer uma ecografia para saber o sexo do bebê, é justamente nessa idade gestacional que a gente recomenda fazer a ecografia, porque já é possível ver se aquele bebê é do sexo feminino ou masculino. Então, quando nós vamos a nascer, nós temos um total desculpa, quando nós estamos nessa 20ª semana em que os órgãos já estão totalmente formados, nós temos cerca de 5 milhões de ovócitos. Ovócitos são células primordiais que depois vão dar origem ao óvulo, que é a célula que depois nos permite engravidar. Só que ao longo do decorrer ainda da gestação, na fase embrionária, esses ócitos vão sofrendo atresia, vão se deformando, vão se extinguindo. Tanto que na hora que nós nascemos, apenas 2 milhões nos restam. Então, dos 5 milhões que temos com 20 semanas, só nos restam 2 milhões quando nós nascemos. E depois tem a fase da infância. A infância que vai até a puberdade. Nessa altura, as nossas hormonas diminuem, ficamos numa fase inativa. Só que esses 2 milhões que nós tínhamos ao longo da nascença, também ao longo da infância, vão ainda diminuindo mais. É importante refrisar que nessa fase da infância, o nosso sistema reprodutivo já está totalmente formado, só que ele ainda está inativo porque as hormonas diminuíram logo à nascença. Depois da infância vem a puberdade. A puberdade é mais ou menos de 8 aos 13 anos de idade e é aí onde essas hormonas voltam a florir. As nossas hormonas sexuais femininas são o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Apesar de ser um hormônio masculino, mas nós mulheres também temos testosterona, porém em menor nível. Então, o que acontece durante a puberdade? A puberdade há um aumento dessas hormonas, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona, e elas vão atuando ao nível do nosso organismo, já causando algumas alterações. Então, é a altura em que nós começamos a ter alguns pelos púbicos, alguns pelos axilares, começamos a ter o desenvolvimento dos seios. A pele fica mais macia, mais sedosa, começam a aparecer aquelas curvas, né, femininas. Isso tudo por causa do início da produção das hormonas. E com 12 a 15 anos acontece aquilo que chamamos de menarca. Menarca é o início da nossa primeira menstruação. Então, para dizer que primeiro temos a puberdade, em que nós já temos essas alterações ao nível do nosso corpo e depois entramos na fase da menstruação. Essa fase vai de 12 a 15 anos, mas há outros fatores que influenciam, como fatores genéticos, fatores alimentares. Então, isso vai depender de menina para menina. Há quem começa um pouco mais cedo, a quem começa um pouco mais tarde, mas o intervalo mais frequente é de 12 a 15 anos. É importante saber essa faixa etária do início da menarca, porque existem algumas patologias em que pode haver a demora da menstruação. Por exemplo, se uma menina já tem seus 17, 18, 19 anos e ainda não vê a menstruação, aí nós temos que desconfiar que alguma coisa de errado pode estar nela, ou na produção das hormonas, ou ao nível do seu aparelho reprodutor. No início da menstruação, da menarca, eh, pode haver alguma irregularidade menstrual. Irregularidade menstrual seria o quê? Seria aquela menina que não menstrua todos os meses.
Isso por quê? Porque os nossos hormônios são regidos através de um eixo, que chamamos eixo hipotálamo, hipófise ovariano. São várias glândulas que vão se situando em diferentes partes do nosso organismo. O hipotálamo está a nível do nosso cérebro, a hipófise fica um pouco perto da tiroide e depois temos os ovários. Então, nas crianças que ainda estão entrando na menarca, algumas delas não têm esse eixo totalmente desenvolvido, o que vai fazer com que a libertação dos hormônios não seja cíclica, isso é, não aconteça todos os meses. Isso é completamente normal no início da menstruação. Então, muitas das meninas começam a menstruar, vem 1, 2 meses a menstruação, depois ficam 3 meses sem ver a menstruação, depois voltam a ver a menstruação. Quer dizer, o corpo ainda está a desenvolver-se, então é totalmente normal que no início da menstruação possa haver essa irregularidade menstrual. E depois entramos na fase reprodutiva, que é a fase adulta. É preciso conhecer esse gráfico, é muito científico, mas pronto, vou tentar aqui resumir, só para poder explicar que o nosso ciclo menstrual varia de 24 a 38 dias. O que seria o ciclo menstrual? O ciclo menstrual é definido como o início da menstruação no mês até o início da menstruação do mês a seguir. Então, esses dias podem estar de 24 a 38 dias. Por que que é importante saber isso? Primeiro, porque ajuda-nos a conhecer melhor o nosso corpo, ajuda-nos a saber qual é o nosso período fértil. O período fértil é aquele período em que nós podemos engravidar e também ajuda-nos a perceber se está tudo a correr como deve ser. Como eu disse, existem alguns ciclos irregulares em que a pessoa fica mais de um mês sem ver a menstruação. Nas minhas consultas, muitas mulheres vêm e dizem que têm ciclos irregulares. Então, a primeira coisa que eu pergunto é quais são os dias que aparece a tua menstruação? Então, ela diz, olha, no mês de março apareceu no dia 20 e agora mês de abril apareceu no dia 18. Então, ela acha que o ciclo dela é irregular porque não calhou no mesmo dia. Então, dizer que nem sempre a menstruação tem que calhar todos os meses no mesmo dia. Isso pode acontecer se o nosso ciclo tiver mais ou menos 30, 31 dias, que são os dias do mês. Mas se for de 28 dias, por exemplo, eu posso vir a ter a menstruação 2 vezes no mesmo mês. Isso é, pode aparecer-me no dia 1 de abril e voltar a aparecer-me no dia 28 de abril, o que é totalmente normal, porque está dentro daquele intervalo de 28 dias. Ou pode-me aparecer no dia 5 de março e voltar a aparecer no dia 10 de abril. Também é normal porque está dentro do intervalo de 24 a 38 dias. Então, é preciso conhecermos esse nosso ciclo e saber qual é a duração do nosso ciclo menstrual. Então, para dizer que o nosso ciclo tem praticamente 3 estágios. O primeiro, que é o estágio folicular. O estágio folicular é a altura em que há a formação dos folículos que depois vão amadurecer os nossos óvulos, que são essas células responsáveis pela fecundação. E no 14º dia, que é a altura que é considerado o pico da libertação hormonal, é aqui onde há de haver a libertação do nosso óvulo. É aqui onde nós chamamos de ovulação. E quando não há uma fecundação, isso é, quando o espermatozoide não vem juntar-se ao óvulo, esse óvulo depois degrada-se, destrói-se e entramos na fase lutênica. Então, essa fase a seguir a ovulação e que não há fecundação, é a fase onde haverá a menstruação, ok? Porque durante a fase folicular, o nosso útero prepara-se que é para receber uma gravidez
e a menstruação é resultado de não haver a gravidez. Então, aquela camada toda que é preparada para albergarmos uma gravidez, ela destrói-se porque não há a fecundação. É importante dizer que a ovulação é apenas um dia. Mas o período fértil tem um espaçamento de mais ou menos 5 dias. Isso por quê? Porque o espermatozoide, uma vez dentro do organismo da mulher, pode ainda sobreviver 42 horas a 72 horas. E o óvulo, depois de sair do ovário, também tem uma capacidade de sobrevivência de 12 a 24 horas. Então, essa janela toda nós chamamos de período fértil. Isso significa que, se nós tivermos relações sexuais antes da ovulação, aquele espermatozoide que entrou ontem pode esperar até o dia da ovulação e vir engravidar hoje. O mesmo pode acontecer se nós ovularmos hoje e tivermos relações sexuais amanhã. Esse espermatozoide que for entrar amanhã ainda pode vir a entrar em contato com esse óvulo que saiu ontem. Por isso é que temos essa janela chamada de período fértil. Quais são as hormonas femininas que nós temos e qual é a importância, qual é a sua função a nível do nosso organismo? As principais hormonas é o estrogênio, que é responsável pela regularização do ciclo menstrual e desenvolvimento sexual secundário, que é o aparecimento das mamas, dos pelos, a saúde óssea. Temos a progesterona, que é a hormona responsável pela preparação do útero para albergar uma gravidez. Então, é progesterona, progestação, ok? E é ela que é responsável por manter uma gestação saudável. Temos a testosterona, que apesar de ser em menor nível em relação ao homem, mas nós também temos algum nível de testosterona, ela é responsável por manter uma massa muscular, é responsável pela nossa função sexual, dar-nos energia e dar saúde ao nível dos nossos ossos. Depois temos também o folículo estimulante, que é responsável pela libertação dos folículos. Temos a luteinizante, que é estimuladora da progesterona, e temos a HCG, que é a hormona que sustenta a gravidez. Muitas das vezes, quando nós queremos fazer o teste de gravidez, é essa hormona que nós fazemos, que é a beta-HCG. Ela é que vai nos dizer se estamos grávidas ou não. Depois, ao longo da nossa vida adulta, temos essas subidas e descidas ao nível das nossas hormonas, consoante diferentes fases do nosso ciclo menstrual, e ela pode causar alguma alteração ao nível do nosso corpo. A primeira alteração que a gente sente na vida adulta é a famosa TPM. TPM, que é o transtorno pré-menstrual. Na verdade, pode acontecer um pouco antes da menstruação, durante e um pouco depois da menstruação. Ela é caracterizada por irritabilidade, podemos ter algum inchaço abdominal, dores de cabeça, mudança do humor, quer dizer, a pessoa acorda toda indisposta, não se apercebe bem o que está a acontecer, só sabe que não está bem, está indisposta. A segunda alteração hormonal que nós vamos apanhar é o nível da fase mais adulta, quando nós já estamos a entrar na menopausa. Aí nós já temos outros sintomas não muito diferentes daquelas que apanhamos na TPM, mas são mais intensas, como ondas de calor, já vamos ter uma secura a nível da vagina, uma diminuição da libido, insônia, cansaço fácil. E depois temos aquilo que é considerado um estresse crônico, que é uma fadiga persistente, alteração do humor, baixa de libido e também dificuldade em poder nos focar.
Então, é importante a gente conseguir reconhecer esses sintomas, que é para depois tentarmos procurar um equilíbrio hormonal ou algo que possa melhorar a nossa qualidade de vida. A fase a seguir é a fase perimenopausa, é a fase da transição. Então, falamos da fase da infância, da adolescência, da fase adulta e agora já estamos a caminhar para o fim, que é a fase perimenopausa. A fase perimenopausa começa mais ou menos com os 35 anos, 40 anos. É a fase em que as nossas hormonas começam a diminuir. Então, começamos a ter umas flutuações hormonais mais acentuadas. Essas flutuações podem durar de meses até anos. É quando começamos a ter as falhas menstruais, isso é, já não vemos a menstruação todos os meses, e aqueles sintomas que falei anteriormente tornam-se cada vez mais frequentes e mais evidentes. Isso tudo porque o estrogênio e a progesterona, que são as nossas hormonas femininas, começam a diminuir de nível gradualmente. Depois da fase de transição é que nós entramos já na fase da menopausa. Nós falamos que estamos na menopausa depois de ter passado um ano sem vermos a menstruação, um ano consecutivo, mês por mês, sem termos visto a menstruação. Após isso, é que nós podemos dizer que nós já estamos na menopausa. Normalmente varia de mulher para mulher, mas a média mesmo é dos 50 anos. Há umas que podem ter um pouco antes, com 45 anos, outras podem ter com 55 anos. Mas em média, aos 50 anos, a mulher já entra em menopausa. Quando entra antes dos 45 anos, a gente fala de menopausa precoce. Normalmente, quem tem menopausa precoce é aquela mulher que também teve a sua menarca precocemente. Isso, a menarca é o início da menstruação. Então, quanto mais cedo a mulher começa a menstruação, também mais cedo irá entrar em menopausa. Porque a menstruação é o que é a não ovulação daquele óvulo. Então, durante a nossa vida adulta, nós já temos um certo nível de óvulos que vão diminuindo ao longo dos nossos anos. Então, quanto mais cedo entrares na menarca, mais cedo aqueles óvulos vão acabando. Nessa altura, nós já temos o fim da atividade ovariana, isso é, os nossos ovários já não libertam mais nenhum óvulo, nós já não temos nenhuma capacidade de engravidar e já não temos capacidade também de ver a menstruação. Nessa fase, temos uma queda significativa do estrogênio e da progesterona, que são as nossas hormonas. Continuamos a ter algumas ondas de calor, insônia e oscilação do nosso humor. E depois, por fim, temos a fase pós-menopausa, que é a nova fase em que nós já passamos por aquilo tudo e pronto, já estamos numa outra fase da nossa vida, já estamos um pouco mais estabilizadas, mas pela queda hormonal, como eu iria dizer, não vou dizer danos, mas alguns efeitos que o nosso corpo vai sofrendo pela alteração ou por não termos aquelas hormonas, porque, como vimos no início, as hormonas têm alguma função no nosso organismo, de manter a nossa pele bonita, o desenvolvimento das mamas, a lubrificação da nossa vagina, a saúde óssea. Então, à medida que essas hormonas vão diminuindo, esses sistemas também vão sofrendo alteração.
Então, é a altura em que nós começamos a ter mais problemas ao nível dos nossos ossos, começamos a ter aquilo que chama-se osteoporose. Osteoporose é a perda do tecido ósseo, ficam mais fracos. Há problemas ao nível do nosso metabolismo, torna-se mais lento, por isso é que as mulheres, principalmente as mulheres que ainda são muito vaidosas, têm mais dificuldade em perder peso. Algumas pacientes, algumas mulheres começam a desenvolver diabetes nessa altura. Então, é uma fase em que nós temos que ter mais atenção à nossa saúde, apesar de podemos até nem estar a sentir nada, como quem diz, mas é necessário fazermos um check-up regularmente, porque depois podemos ir identificando essas patologias que anteriormente não tínhamos, quando ainda tínhamos ação hormonal no nosso organismo, mas pelo déficit das hormonas, vão aparecendo essas patologias. Então, para além de fazer um check-up de uma maneira contínua, é necessário também começarmos a ver o nosso estilo de vida, tentar melhorar a nossa alimentação, ter uma alimentação mais saudável, praticar alguns exercícios físicos, isso tudo para poder melhorar o nosso bem-estar. Então, normalmente é aconselhado a fazer exercícios físicos, como caminhadas, como o ginásio, musculação é muito bom porque fortalece o músculo, ter uma boa qualidade de sono, pelo menos dormir 7 a 8 horas por noite, fazer meditação, principalmente para aquelas mulheres que muito estresse, são muito ansiosas, beber muita água, pelo menos 3 litros, desculpa, de água por dia e fazer consultas regularmente com ginecologista, tanto endocrinologista. Outra coisa importante é também fazer a suplementação. Sabemos que hoje em dia uma mulher já na menopausa, não é como naquele tempo que eram aquelas nossas avós que já ficavam em casa sem fazer nada. Sabemos que as mulheres hoje continuam muito ativas mesmo estando na menopausa. E por causa disso, pela correria do dia, nem sempre nós conseguimos ter uma alimentação equilibrada como é o desejado. Então, se nós não conseguimos ter uma alimentação equilibrada, temos os nossos suplementos que vão nos ajudar a equilibrar essa falta de nutrientes que nós encontramos na alimentação. Então, para o caso das mulheres, temos aqui um Feminine Herbal, que é um composto que tem várias ervas, ok? Que não vou aqui citar, tem muitos nomes aqui científicos, mas todas elas aliviam aqueles sintomas todos da menopausa, quer dizer, alivia as ondas de calor, diminui a ansiedade, melhora o sono. E depois temos outros suplementos, como é o caso da ômega 3, do magnésio, do cálcio. Quer dizer, são todos suplementos que nós podemos arranjar, ter na nossa alimentação diária, como, por exemplo, nas sementes do girassol, abacate, chia, vamos encontrar o ômega 3. A vitamina B12 podemos encontrar na batata doce, na banana. Podemos ingerir boas gorduras, como é o caso do azeite, mas também, para além da nossa alimentação do dia a dia, é necessário fazermos a nossa suplementação, porque nem sempre, durante a nossa alimentação, vamos conseguir alcançar a quantidade desejada de cada um desses suplementos. Então, é necessário, sim, fazer a suplementação. E de dizer que essa suplementação não é feita apenas quando nós estamos na menopausa, não. Essa suplementação tem que ser feita já logo desde sempre, desde a adolescência, desde a fase adulta, porque é ela que vai nos ajudar a manter os nossos níveis hormonais equilibrados, vai fazer com que nós não sintamos muito essa questão das oscilações
tanto que acontecem durante a TPM quanto as que aparecem durante o período perimenopausa. Então, como conclusão, dizer que o ciclo hormonal feminino é uma jornada longa, complexa e única, mas é importante a gente compreender cada fase dela, que é para não ficarmos surpreendidos e como conseguirmos reconhecer em que fase estamos e procurar ajuda caso seja necessário. Muita gente tem vergonha de dizer que está a entrar na fase da menopausa, acha aquilo um tabu, acha uma vergonha, acha constrangedor, mas não tem que achar, é o ciclo da vida, todas nós vamos passar por essa fase. Quanto mais cedo nós aceitarmos, quanto mais cedo nós sabermos reconhecer os sinais e os sintomas, podemos ajudar uma a outra, porque não é uma fase fácil. Há quem passa de uma maneira tranquila, mas há quem tem aquela sintomatologia toda da alteração do humor, as ondas de calor que são muito, muito fortes, que destabilizam mesmo o cotidiano da pessoa. Então, quanto mais cedo a pessoa conseguir reconhecer, mais cedo pode procurar a ajuda. Cada fase apresenta as suas características e desafios específicos, isso é desde a fase da puberdade até a fase adulta, cada uma tem as suas características que é necessário compreender. E o equilíbrio hormonal é fundamental para a saúde da mulher, pois nós somos as nossas hormonas, nós dependemos delas para o nosso bem-estar. O acompanhamento médico é essencial em todas as fases delas, então não vamos negligenciar, vamos nos apoiar, pois a nossa vida é uma jornada complexa e única. E muito obrigada.